É o Dia Mundial do Glaucoma, uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve também de forma clara a perda de células da retina, que são responsáveis por enviar impulsos nervosos aqui, para o cérebro. Deixa eu chamar aqui a Vanessa Costa, que ela está acompanhando, né, essa data de hoje, que é o Dia Mundial do Glaucoma, doença que atinge milhares de pessoas, no Brasil inclusive, né, Vanessinha? Exatamente, João. Agora nosso assunto é saúde e viemos para falar nessa data, que é uma data que pede ali uma reflexão, uma conscientização e principalmente informação e serviço adequados. Porque o glaucoma é atualmente a principal causa de deficiência visual ou até cegueira, a perda de visão total no Brasil e no mundo inteiro. Então é importante estar atento e ter cuidado justamente para evitar que isso aconteça, porque é uma doença que pode ser retardada, pode ser também controlada com o auxílio de um oftalmologista. Por isso nós viemos conversar com a doutora Sara Maris, que é oftalmologista e atende esse tipo de caso em consultório e pode trazer para a gente, doutora, em relação ao glaucoma, o que é essa doença, em qual momento o paciente pode perceber que está sendo afetado, existe algum tipo de sintoma principal? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, João. Bom dia, toda Paraíba. Realmente, né, glaucoma, como você bem falou, é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Por isso, a gente precisa realmente se conscientizar e entender que o glaucoma é uma doença, na maioria das vezes, assintomática, Vanessa. Então, os pacientes, na maioria das vezes, eles não vão sentir nada, né? É uma doença do nervo do olho, que fica lá no nosso fundo do olho. Então, o paciente, para ter o diagnóstico do glaucoma, ele precisa passar em consulta oftalmológica de maneira periódica. No mínimo, uma vez por ano, principalmente pacientes acima de 40 anos, que é os pacientes que têm mais risco, pacientes que têm algum histórico familiar da doença, ou seja, pai, mãe, irmãos ou filhos com a doença, e pacientes que às vezes apresentarem algum tipo de perda visual, baixa de visão, às vezes alguma dor no olho que o paciente não está sabendo dizer o que é importante ir no oftalmo para a gente poder entender se o paciente tem algum risco da doença, né, e também se o paciente tem aumento da pressão intraocular, que também é um dos principais fatores de risco, né. Existe alguma forma de prevenção ao glaucoma? Eu sempre costumo falar que a prevenção do glaucoma é exatamente indo no oftalmologista de forma periódica. Por quê? Porque é na consulta com o oftalmologista que a gente vai identificar se o paciente tem algum fator de risco e se esses fatores de risco a gente consegue controlar. Por exemplo, como eu falei, um dos principais fatores de risco para a doença é o aumento da pressão do olho. Então, se a gente encontra o paciente em consulta com a pressão do olho aumentada, que na maioria das vezes o paciente não vai ter sintoma, mesmo estando com a pressão aumentada, a gente vai controlar essa pressão para evitar dele ter a doença. E o tipo de tratamento? Na maioria das vezes, o tratamento é para controle, para evitar que a doença ela progrida. Então, se a gente diagnosticou o paciente com glaucoma, a gente precisa deixar que a doença fique parada, né? Vamos dizer assim, sem progredir. Então, a melhor forma para a gente evitar que a doença progrida é controlando a pressão intraocular, com colírios, e aí se os colírios não fazem efeito, a gente pode ir para a cirurgia também. E existe o entendimento, às vezes pode ser equivocado inclusive, de que são pacientes acima dos 60 anos ou que tenham um mau hábito em relação ao cuidado dos olhos. Isso é fato? Então, como eu falei, a faixa etária mais comum da doença ser acometida é a partir dos 40 anos. O paciente acima de 40 anos tem um risco maior de ter a doença. Mas não significa dizer que pacientes jovens não podem ter a doença. Por exemplo, existe o glaucoma congênito, que é o bebezinho, ele já nasce com a doença. Existem glaucomas em pacientes jovens também, por uso indevido de corticoides, de medicações, às vezes um trauma que o paciente teve no passado, às vezes uma cirurgia que o paciente já fez. Então, existe também o glaucoma em pacientes mais jovens, mas realmente o mais comum é o paciente acima dos 40 anos. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente entende, então, que o glaucoma pode ter diversos fatores. É uma doença, muitas vezes, silenciosa e é por isso que deve-se buscar, então, um médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano para avaliar ali aqueles principais sintomas, aquelas principais reações, como a pressão do olho e os outros detalhes que a oftalmologista acabou de trazer para a gente sempre ter cuidado. Por ser uma das principais causas de perda de visão do mundo, torna-se uma questão de saúde pública mesmo, uma questão de saúde mundial, que a gente deve ter sempre atenção, buscar a informação correta, mas principalmente frequentar ali regularmente os consultórios de oftalmologistas. João, volto com você. Vanessinha, obrigado, agradeço aí a nossa especialista, tá bom?